Olá, pessoal, e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias de arrepiar dos primórdios da fé cristã. Pensa só, como é que uma pequena comunidade, debaixo de uma pressão absurda, não só aguentou o tranco, mas se tornou uma força completamente destemida? E tudo começa com uma pergunta que, olha, dá um nó na cabeça, né? Por que raios uma mensagem sobre amor, sobre salvação, sobre coisa boa, acabou provocando uma perseguição tão violenta? Parece um paradoxo, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender de verdade a coragem dessa galera, a gente precisa primeiro olhar para o outro lado e entender a força e a fúria de quem se opunha a eles. Essa perseguição não aconteceu do nada, sabe? Foi uma reação direta a uma mensagem que estava literalmente balançando as estruturas de poder da época. E aqui está o X da questão. De um lado, você tem a mensagem de Cristo, toda focada em mudança de vida, sabe, salvação, arrependimento, uma nova chance. E do outro lado? Do outro lado você tem o sistema vigente, um sistema que rodava à base de poder, de tradições antigas e, claro, de muito, muito dinheiro. Isso não era só um debate de ideias, era uma colisão de dois universos completamente diferentes. Então, a oposição vinha de tudo que é lado. Tinha os líderes religiosos morrendo de ciúmes porque estavam perdendo a atenção do povo para os apóstolos. A mensagem deles também batia direto no bolso, né? Menos gente nos rituais lucrativos do templo significava menos grana entrando. E para fechar o pacote, ainda tinha os políticos, tipo o rei Herodes, que usou a perseguição para ficar bem na fita com a elite. Era um ataque coordenado, movido por poder, dinheiro e influência. Ok, então temos esse cenário. Um ataque pesado vindo de todos os lados. Como é que um grupinho sem exército, sem dinheiro, sem poder político nenhum, como é que eles responderam a isso? Bem, a resposta deles foi usar um tipo de arma que ninguém esperava. E a coisa ficou feia de verdade. Imagina a cena. Pedro, um dos pilares da igreja, tá preso. E não era uma prisão qualquer, não. O cara estava acorrentado entre dois soldados com mais guardas na porta e, no total, eram 16 soldados se revezando para vigiá-lo. Humanamente falando, não tinha a menor chance. A fuga era impossível e a execução uma certeza. Mas é bem aí que a história vira. Enquanto o poder aqui da terra prendia Pedro com correntes e soldados, a igreja mobilizava uma força totalmente diferente. A resposta não foi desespero. Não foi tentar bolar um plano de resgate mirabolante, foi algo muito mais focado e, acredite, muito mais poderoso. Eles começaram a orar, sem parar, com toda a força. Eles sabiam exatamente a quem recorrer. E a resposta para essa oração foi simplesmente espetacular. Olha só a sequência. A igreja se une para orar, de repente, pá! Acontece uma intervenção sobrenatural. Um anjo aparece do nada. As correntes que prendiam Pedro, elas simplesmente caem no chão. Os portões de ferro da prisão se abrem sozinhos. E Pedro sai andando, passa pelos guardas como se nem estivesse ali. Cada barreira humana foi desmantelada uma por uma. E essa libertação de Pedro foi muito mais do que um alívio momentâneo. Aquele evento forjou algo novo, algo poderoso naquela comunidade. A experiência de ver o impossível acontecer na frente deles transformou uma igreja que era perseguida em uma igreja que se tornou destemida. E essa declaração aqui virou o lema de uma igreja sem medo. Pensa só, depois de serem presos e ameaçados, eles são confrontados de novo pelas mesmas autoridades. E a resposta deles é essa, clara, ousada. A lealdade final deles não era com o governo, não era com o rei, era com Deus. E esse princípio se tornou a espinha dorsal da resistência deles. Mas de onde vinha tanta coragem? Tinha uma base muito sólida, um tripé. Primeiro, a convicção na sua doutrina. Eles acreditavam firmemente na mensagem que ensinavam. Segundo, a convicção nos seus testemunhos. Não era só teoria, sabe? Eles viram com os próprios olhos o poder de Deus em ação, como na libertação de Pedro, era real. E terceiro, a convicção na sua esperança. Para eles, a morte não era o fim do jogo, mas a porta de entrada para a vida eterna. E aqui vem a grande virada, o efeito paradoxal de tudo isso. A perseguição acabou tendo o efeito contrário do que os perseguidores queriam. Em vez de silenciar a igreja, só fortaleceu a determinação deles.
Em vez de se esconderem, eles foram para as ruas, pregaram com ainda mais ousadia e, como diz o texto, encheram Jerusalém com a sua mensagem. A oposição acabou servindo como um megafone. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história da igreja primitiva mostra essa ligação bem clara. Enfrentar a oposição parece que gera uma fé mais robusta, mais dependente de Deus. E isso nos faz perguntar, em tempos e lugares onde não há uma perseguição tão direta, quais são os outros desafios que a fé enfrenta? É uma pergunta para a gente pensar, que ecoa até hoje. Obrigado por se juntar a nós. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos.